Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula a respeito de sistemas políticos e sistemas eleitorais, né? Ah, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a reforma política, né? Em 2013 nós tivemos as manifestações de julho de 2013, né? Nós tivemos é, é, toda aquela coisa onde o Brasil parou, nós tivemos várias manifestações, começou com o aumento do preço das passagens e tivemos outros desdobramentos, né? No caso, medidas contra a corrupção, maior representatividade do povo nos esquemas e modelos eleitorais, enfim, nós tivemos todas essas reivindicações. E eu queria mostrar para vocês, já que nós estávamos falando a respeito de reforma política, modelo partidário, modelo bipartidário, então eu quero falar com vocês, né, já que a gente chegou até a comentar sobre o Congresso Nacional, modelo unicameral, bicameral, modelo de representatividade, né, o coeficiente eleitoral, nós vamos adentrar um pouquinho, né, a respeito da reforma política. Por quê? Uma das grandes reivindicações do julho de 2013 foi o fato de que as pessoas não se sentiam representadas, né, da maneira como é que eu posso dizer? Da maneira eleitoral, né? Por exemplo, uma das propostas que foi jogada, né, que foi comentada, foi a respeito de candidatura, como é que eu posso dizer? Candidatura sem partido. Como assim? Ora, por exemplo, se eu quisesse me candidatar sem estar afiliado a partido nenhum, tal, eu poderia me candidatar tranquilamente. Funciona assim em alguns países como Bélgica, Holanda, onde a pessoa não precisa se filiar a um partido para lançar candidatura, por exemplo, a deputado, a senador, a candidaturas do legislativo. Né? A pessoa pode, tipo, se candidatar por conta própria. Foi uma das propostas. Claro, em 2013 também, quando a Dilma propôs uma mini reforma eleitoral, na época o então vice-presidente Michel Temer, ele abafou a proposta, dizendo não, isso não se encaixa nesse momento, tal, né? Bom, enfim, críticas à parte, né? Mas é bom vocês saberem quais são as propostas e como é que funciona cada modelo de proposta eleitoral, né? Até mesmo não apenas com a matéria de sociologia, mas também a respeito de cidadania mesmo, para vocês terem conhecimento, né, do que está sendo votado, do que foi proposto. Eu encontrei uma matéria do G1 de 2015, eu quero compartilhar com vocês, né, para vocês terem uma ideia de como é que funciona cada coeficiente eleitoral, cada proposta, né, cada modelo que foi proposto. Muito bem, pessoal. Aqui, como nós estamos vendo, né? Essa matéria, como vocês podem ver, é de 25 de maio de 2015. E aí nós temos alguns modelos de representação legislativa, ou seja, de voto para a Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, né, a nível estadual, né, e local, né, no caso, nível municipal. Ou seja, você vai ver aqui o título da matéria. Entenda distritão, voto misto, voto distrital misto, quase que não sai. Lista aberta e mais da reforma política. Câmara dos Deputados deve começar a votar texto da reforma política. Congresso pode alterar como eleger deputados, senadores e vereadores. Ou seja, essa reforma é de uma maneira constitucional, ela vai atingir as três esferas. Né? Então aí nós temos o que? Proporcional com lista aberta, né? Que aí tem aquela ideia do quociente eleitoral, né? Que nós falamos anteriormente, né? Baseado nos votos válidos, que é o que nós temos hoje. Enfim, aí tem algumas propostas, né? Que é o distritão, o proporcional com lista fechada
e o distrital misto, né? E também tinha uma outra proposta, que era a proposta do quê? Como é que eu posso dizer? Que era a proposta de lista fechada, ou seja, a pessoa não vota no candidato, mas vota no partido. Ela não sabe quem é que o partido vai colocar no Congresso, ela só vota no partido. Só que o grande problema é que no Brasil nós temos um grande problema, é que nós temos a personalização do voto. O que isso quer dizer? As pessoas não votam em partido, as pessoas votam no candidato. Né? Ah, eu conheço fulaninho de tal, digamos assim, o Chico Massarico. Então a pessoa vota, não, independentemente se ele pode estar no PT ou pode estar no PSDB, enfim, não importa o partido, mas a pessoa vota no Chico Massarico. Por quê? Porque conhece o Chico Massarico. Ou seja, a personalização da política, e isso vem desde lá dos primórdios, por causa do patrimonialismo, e aí nós vamos falar de patrimonialismo nas nossas próximas aulas. Mas enfim, só para vocês entenderem. E agora eu vou soltar o vídeo aqui do G1 para vocês entenderem melhor como é que funciona. Vamos lá? Os pontos que vão ser votados estão: voto facultativo, fim da reeleição, unificação de algumas todas as propostas que eleições tínhamos no na mesmo época. ano e também o sistema eleitoral, um dos temas mais polêmicos. O Brasil, desde 1945, adota o sistema proporcional em lista aberta. O eleitor pode votar em um candidato ou em um partido, e o cálculo pode ser feito assim: se 5.000 eleitores votam e 4.500 votos são válidos e 90 cadeiras estão em disputa, cada partido precisa de pelo menos 50 votos para conseguir uma vaga. Se o partido X receber 150 votos, ele terá direito a 3 vagas. Aí, os 3 mais votados serão eleitos, mesmo que algum deles tenha recebido menos de 50 votos. Já se um candidato do partido Y tiver 45 votos, mas a legenda não chegar aos 50, ele vai ficar de fora, mesmo que tenha recebido mais votos do que um dos eleitos do partido X. No relatório que deve ser apresentado hoje, o deputado Rodrigo Maia vai propor um sistema chamado distritão. No distritão, cada estado seria considerado um grande distrito eleitoral. Cada distrito terá um número de vagas para deputado federal e estadual. O mesmo sistema seria usado para a escolha do vereador. O eleitor inscrito vai votar em um nome e será eleito quem tiver o maior número de votos dentro de cada distrito. O modelo é adotado no Afeganistão. O distritão é o modelo defendido pelo PMDB. O distritão ele garante a legitimidade do voto. Os eleitos serão os mais votados. Mas partidos como PT, PSDB e PPS criticam o sistema. O distritão é contra a partida, é contra a organização, é contra o pensamento. E não é isso que nós queremos. Olha só qual é o problema do distritão. O problema do distritão é assim. Ou seja, vota, ou melhor, ganha a eleição quem for o mais votado. E dane-se. Como assim? Como assim, professor? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Digamos assim, cada estado é um grande distrito eleitoral. Por exemplo, Rio de Janeiro, né, é um grande distrito, é um estado, né, vai ter direito a tantas cadeiras no Congresso Nacional e vice-versa. Qual é o grande problema do distritão, gente? O problema do distritão é, por exemplo, o mais votado é digamos, do PSDB. Mas e se os outros partidos, por exemplo, se tiver um partido que domina no Rio de Janeiro, por exemplo, PMDB ou PSDB, então só vai ser eleito os candidatos de apenas um partido ou de poucos partidos. Então a representatividade política ela vai diminuir com o distritão. Ou seja, por exemplo, se os mais votados forem de partido X, né? Ou seja, apenas esse partido X vai ter essa representatividade no Congresso Nacional representando o Estado. A ideia, um modelo democrático, ele tem que favorecer a representação de todos os partidos. Né? Agora, claro, no Brasil nós temos uma problemática porque tem partidos demais. Só que no distritão nós vamos ter partidos de menos. E, por exemplo, se um partido tem influência nacional,
como por exemplo PSDB, PT, PMDB e os outros P's aí que temos. Nós vamos ter a representatividade restrita a um número ínfimo de partidos. Talvez um partido consiga, dependendo do que for, dominar quase todas as cadeiras do Congresso Nacional, porque ele tem representatividade em muitos países, em muitos estados, né? Então, esse que é a implicância com o distritão. Enfim, vamos continuar. Outras propostas também devem ser colocadas em votação, como o voto em lista fechada, onde os partidos põem os candidatos numa lista e o eleitor escolhe a legenda e não o candidato, e o... Isso aí foi o que eu falei anteriormente, que foi o quê? Lista fechada. Você só vota no partido, mas você não sabe quem é que o partido vai selecionar para te representar, ou no Congresso Nacional, ou Câmara Legislativa, etc. No distrital misto, o eleitor vota 2 vezes, uma para os candidatos da lista e outra para os candidatos nominalmente. Então, pessoal, conseguiram entender mais ou menos como é que funcionam esses sistemas eleitorais? Então, basicamente, no Brasil, nós temos o proporcional, né? Nós temos o proporcional com lista aberta, né? Que tem essa questão do coeficiente, e essas são as outras propostas de partidos, enfim, postas com a reforma política, né? Eu só comentei algumas, né? Só para vocês terem algum tipo de conhecimento, né, de como é que funciona essa ideia de coeficiente eleitoral e de propostas eleitorais. Tudo bem, gente? Bom, é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.